Desde que eu comecei, e do escritório que eu participei, Darwin, eu estava atuando lá e eu participei da OAB. Fui muito tempo da Comissão de Prerrogativas da OAB, destinada a defender advogados, quer dizer, impetrei habeas corpus para advogado, fiz muita defesa de advogado, né? Depois fui conselheiro em algumas gestões, comecei em 2010 como conselheiro, que eu sempre gostei de participar. Quando entrei na OAB, comecei a participar do conselho, comecei a me interessar pela questão da ética, que até então estava só com prerrogativas. E você tinha processos disciplinares, o julgamento de processos disciplinares para exclusão de advogados. Comecei a me interessar pela ética, comecei a estudar, comecei a me envolver. E na última vez que eu fui conselheiro, fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, eu sempre participei. Saindo da OAB, nós terminamos em 2021 a gestão, eu saí, e um grupo forte de advogados, grandes, continua muito preocupado com os destinos da advocacia. E eu acho, Darwin, que assim, eu comecei abrindo portas para mim em São Paulo, foi difícil, comecei como estagiário, consegui desenvolver uma advocacia, eu acho que a gente tem que trazer de volta isso para a grande massa. Então a gente juntou um grupo muito bom, muito forte, fundamos o Núcleo de Valorização da Advocacia. Eu ia te perguntar o que é e como é que funciona. É uma entidade civil, está destinada a ouvir os problemas da advocacia. Então o que a gente tem feito? Está ouvindo, conversando, trazendo gente para perto, para desenvolver cursos, para ver o que é necessário para valorizar a advocacia. Darwin, a advocacia que eu vivi, que eu comecei na minha vida, quando eu comecei em 92, 93 que me formei, não é a advocacia que existe hoje. O respeito que se tinha não é o respeito que eu vi, por exemplo, meu pai, como advogado, ser respeitado por ser advogado. Isso desapareceu. Meus filhos fazem direito, 2 dos 3. Eu não quero essa advocacia para eles, Darwin. Eu não quero que meus filhos sejam desvalorizados por uma profissão que eles escolheram, que para mim é a profissão mais bonita que existe, sem nenhum demérito das demais. Né? Mas eu sou barrista, eu acho linda, a advocacia é linda. Você tem oportunidades gigantescas, você aprende de tudo a cada dia, ouve de tudo e acaba fazendo defesas maravilhosas, tá? Da sociedade, da pessoa, do ser humano. Então, assim, isso está sendo desvalorizado. E eu não quero isso para o futuro da advocacia. Então, nós estamos discutindo meios de alteração, de mudança, o que é necessário, ouvindo. Tem que ouvir a advocacia. Você está falando como candidato já, né? Não, não estou falando como candidato. Eu não posso falar como candidato. Mas esse ano nós vamos ter eleições, tá? E existem várias possibilidades, várias discussões, mas ainda não é momento de publicamente falar em candidatura. Mas a gente pode falar da OAB em si, como você tem falado. Esse aqui é o trio? Eu, meu pai e meu irmão, né? De novo. Eu devia ter uns 15, 16 anos dessa foto aí. Mais ou menos isso. Tinha cabelo, viu? Você vê como o tempo... Tinha bastante cabelo. O tempo é implacável, dizia um amigo meu. Mas eu já devia prever, né? Era só olhar no meio da foto que eu ia saber como é que eu ia ficar. Agora, qual é a sua visão? O que é que precisa mudar na OAB hoje? Darwin, primeiro, a OAB tem que saber que o advogado, e a jovem advocacia, fala que, infelizmente, a OAB está recebendo só um boleto. A OAB está distante da advocacia. Você tem que trazer a advocacia para a OAB. Tem que ajudar a advocacia a se desenvolver. Mas, para isso, Darwin, é necessário uma coisa que não tem, que é separar política da gestão. Enquanto as pessoas que estiverem lá tiverem apego ao poder, enquanto as pessoas que estiverem lá estiverem querendo voltar para lá, quiserem justamente o cargo, porque é importante o cargo, esquecendo da gestão, a OAB não vai se desenvolver. A OAB está desaparecendo. A OAB pegou a doença dos políticos. Pegou, Darwin, a OAB... A direção quer se eternizar no poder, é isso? Mais do que isso, a OAB, Darwin, ela foi a grande protagonista dos grandes episódios brasileiros do cenário nacional. Sem dúvida. Eu me lembro da OAB caminhando para o impeachment do Collor. E hoje não é mais, né? Eu me lembro da OAB cuidando das diretas. A OAB desapareceu. Não existe a questão institucional da OAB. A OAB virou uma instituição, principalmente em Brasília, político-partidária? Virou uma instituição político-partidária. Porque política ela sempre foi, tá certo? A OAB é um órgão político. A OAB não pode ser um órgão partidário. Ela tem que zelar pelo apartidarismo. Tá? A OAB ela perdeu a relação institucional, o poder institucional, de sentar, conversar, negociar e cuidar da classe. Trago um exemplo. O Tribunal de Justiça agora está mudando o sistema do processo eletrônico, que tinha um processo do ESAD. Há muito tempo já o Conselho Nacional de Justiça determinou que esse processo fosse acabar para que entrasse outros processos compatíveis com os nossos sistemas. De repente, semana retrasada, o Tribunal de Justiça vem e anuncia: nós vamos sair do ESAD e vamos para o EPROC, que é um sistema péssimo.
para a advocacia, é muito ruim para a advocacia. Ele não funciona direito, é um sistema que... O sistema de computação. Sistema de computação, de processo eletrônico. Tá? O programa. Programa que é utilizado para você acessar os processos eletrônicos. Que é um sistema que a advocacia paulista tem pouca familiaridade, que ele é adotado pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Então, o que acontece com esse sistema, Darwin? Faltou o relacionamento institucional para que a OAB de São Paulo, por exemplo, estivesse conversando com o Tribunal de Justiça de algum tempo para dizer o seguinte: escuta, por que EPROC e não um outro? Quais são os problemas? Vamos desenvolver juntos. A advocacia está mudando e vai mudar por EPROC. Está certo que a mudança vai ser gradativa, mas vai mudar em tal data. Vamos começar a entender como funciona o sistema. Ou seja, esta prestação institucional, esse relacionamento institucional, permitiria uma prestação de ajuda e de auxílio para toda a advocacia a longo prazo. Isso está faltando. A preocupação com a política está afastando tudo isso, Darwin.